Meus irmãos, por conta das atividades dessa semana, e também o Senhor colocou no meu coração uma palavra que nós fomos ministrados, eu queria dar um breve intervalo nessa semana na nossa jornada pelo Evangelho de João e falar de um tema que eu considero fundamental na vida do cristão. É falar sobre a importância da integridade na vida do cristão. E o que isso quer dizer? Para isso, eu quero convidar você para abrir em 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler juntos. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas nós vamos ler alguns trechos desse capítulo para que a gente entenda e seja abençoado nessa ministração. Conta a história da queda do rei Davi. Rei Davi, homem chamado segundo o quê? O coração de Deus. E a Bíblia é sensacional. Um livro completo, um livro honesto. E que mostra um homem de Deus também sendo mostrado, rasgado, um momento de queda na vida dele. E todas as consequências que essa queda trouxe para que nós, lendo, aprendendo e sendo ministrado, pudéssemos absorver a sabedoria de Deus através do Espírito Santo dele. Então nós vamos ler um trecho triste, que é o trecho da queda de Davi, mas que serve de muito valor para nós. Nós vamos ver isso. Então, 2 Samuel, capítulo 11, eu vou ler primeiramente do 1 ao 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam fazer o quê? Sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou onde? Em Jerusalém, não foi para a guerra. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã. E o detalhe, e mulher de Urias. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. E ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Pula agora o verso 14. Pela manhã, só uma coisa, entre esse verso 5 e o 14, Davi chama o marido dela, que chamava Urias, e pede para ele ir para casa, na esperança de que ele tivesse relações com ela e que o pecado dele ficasse o quê? Encoberto. Urias veio e, para surpresa de Davi, devido à sua fidelidade ao exército, ele falou, não vou para minha casa. O exército está todo lá lutando, no relento, e eu não vou para minha casa, eu vou ficar aqui fora. Davi tentou embebedar ele e convencer ele a isso, ele não foi. Davi, então, não deu certo a estratégia dele de jogar o pecado debaixo do tapete, e segue o texto. Pela manhã, Davi escreve então uma carta a Joabe, o chefe do exército. Ele mandou pela mão do próprio Urias. A carta dizia, ponha Urias na frente da maior força da peleja. Deixa ele sozinho para que ele seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes,
Saindo os homens da cidade pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também ali Urias. Verso 26. Ouvindo a mulher de Urias que seu marido estava morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz aquele filho. Agora essa frase é interessante. Porém, isso que Davi fizera foi o quê, querido? Mal aos olhos do Senhor. Vamos orar novamente. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a compreender e que a Tua palavra entre e cale nos nossos corações, a ponto de transformar as nossas vidas, para que nós sejamos abençoados com a sabedoria que vem do alto, não com a nossa esperteza humana, mas que o Senhor revolucione, reconstrua os nossos pensamentos, sentimentos e o nosso caráter nessa noite. Nos ajuda nisso. Eu te peço, em nome de Jesus, amém. Queridos, Davi, nós vimos aqui, Davi foi um guerreiro, Davi andou pelo deserto, foi perseguido, foi um cara que teve muitas vitórias, mas nesse momento, Davi foi derrotado. E nós queremos, nesse dia, fazer uma exposição desse texto e trazer uma radiografia da queda de Davi, para que isso nos sirva de lição e que nós tomemos os passos prevenindo a nossa queda, porque cair dói muito, sim ou não? Prevenir é melhor do que remediar, não é verdade? Se você sabe que algo pode dar errado, não faça. E uma coisa que é muito comum, hoje em dia, continua comum o que está acontecendo com Davi. Nós vemos, todos nós presenciamos, semana após semana, líderes, pessoas boas, pessoas que são bênção na vida de outros, muitas vezes cristãos, que perdem todo o seu ministério, que são derrotados por um problema de caráter, um problema de falta de integridade, onde o diabo entra, onde a carne entra e derruba um líder. E quando ele pega uma pessoa, nós vamos ver, quando uma pessoa cai, quem sofre? Primeiro ela, o pecador sofre. Sofre ele e a sua história, a sua biografia fica manchada. Segundo, a família dele sofre. O cônjuge sofre. A mulher sofre. Terceiro, quem sofre mais? Os filhos sofrem. Quarto, a igreja sofre. A empresa sofre. Tudo, existe uma sequência de sofrimento quando um homem ou uma mulher deliberadamente caem. Por isso é tão sério e que Deus deixou tão claro para nós que a gente deve se prevenir disso. Amém? E existe algo muito importante na nossa vida. A gente aprendeu um gráfico muito interessante e muito perigoso que explica isso. As nossas capacidades, as nossas competências, todos nós recebemos competência e carisma para construir coisas. E a nossa competência, ela nos faz crescer. Ela faz a gente crescer como pessoa. Ela nos dá autoridade, nos dá família, nos dá um bom emprego, nos dá uma reputação. E a gente vai crescendo porque a gente é o quê? Diga, competente. Porque a gente tem capacidades, a gente tem carisma e a gente vai subindo. Só que quanto mais a gente sobe, o tombo fica o quê? Maior.
E para isso, querido, existem estruturas que têm que ser montadas embaixo desse crescimento. Imagine que você está subindo uma escada. Embaixo dessa escada, juntamente com o seu crescimento, por causa que você é competente, você tem que estar construindo uma estrutura que se chama caráter. É uma estrutura que ninguém vê, mas que Deus quer construir dentro de mim e você. E essa estrutura vai nos fazer ser fortes, mesmo quando a gente estiver lá em cima. Amém? Vamos falar sobre isso. Quais os passos que revelam a radiografia da queda? Primeiro passo. Então vamos analisar versículo 1. Decorrido 1 ano do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi não saiu e ele ficou em Jerusalém. E a Bíblia diz que no versículo 2, que Davi levantou-se do seu leito no período da tarde. Então, já era o período da tarde e ele estava fazendo o quê? Nada. Ele não estava fazendo nada. E ele levantou então sem nada para fazer, agenda vazia, e começou a passear aonde? No terraço. Onde é o terraço nosso hoje? Onde é o lugar onde você, quando está sem fazer nada, você vai observar o que está acontecendo? Vamos lá, vamos fazer uma aplicação contextualizada. Vamos ver o que está, ó o dedinho. Vamos olhar o terraço. O que tem de bom? E olhando o terraço, primeira coisa, querido, não vou fugir da minha sequência aqui, que eu não quero me perder. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, ociosidade. Preste atenção nisso. Mente vazia, oficina do diabo. Davi não era menos esperto que nós. Davi não conhecia Deus menos do que você. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então as lições que nós vamos ver hoje, leve a sério, porque você não é melhor que Davi, muito menos eu. Então nós temos que levar a sério. Os soldados na guerra e ele em casa. Era para ele estar na guerra. E um outro detalhe. O primeiro passo para a queda de uma pessoa é ela não ter agenda. Não deixe, o Paulo fala sempre isso, né, Paulo? O Paulo, ele tem uma disciplina muito legal, se você quiser ajuda, pois vê com ele. Ele é muito disciplinado nisso. Quando você acorda, querido, levante, e a primeira coisa que você e eu temos que fazer, faça a sua oração e com Deus programe o seu dia. Ocupe o seu dia. Se você não ocupar, pode ter certeza que o diabo vai ocupar para você. Ele tem muita diversão. Mas todas as diversões dele vão te levar para uma desgraça violenta. Amém, querido? Você tem que tomar cuidado. Então, levante-se e entre no acordo com Deus. E nesse acordo você vai programar o seu dia. Agora eu vou ler Bíblia, agora eu vou orar, depois eu vou fazer tal coisa. Não deixe a agenda vazia. Amém? Porque a ociosidade, creia nisso, é o primeiro passo para a queda. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não fica com a cabeça vazia. Você tem que preencher a sua vida. Você tem que se programar para a guerra. Não pense você, amanhã cedo o diabo está cheio de ideia para jogar sobre mim e sobre você. É ou não é verdade? E se você não tiver programado, você já fica, tô livre, né? Tô de bobeira, como diz. Comece o dia diante de Deus. Monte a sua agenda ali mesmo. Eu tenho o hábito de sentar com a Elaine de manhã e a gente senta na hora do café e fala assim, como vai ser o nosso dia? E ali a gente escreve e eu sei o dia dela inteiro porque eu sou o controlador. Estou brincando, querido. Mas eu dou satisfações. Nós vamos ver isso aqui, querido. Todo homem que não presta contas a ninguém é uma bomba ambulante. Uma hora vai explodir.
Você tem que aprender a prestar contas para alguém. Você não é um ser sozinho. Você caindo, você envolve um monte de gente. Então arrume mecanismos para você se proteger. Segundo ponto interessante. Todo mundo foi para a guerra. Mas Davi ficou no terraço. Ele ficou sozinho. Segundo passo para a queda é você ficar o quê? Sozinho. Ah, eu gosto muito de ficar sozinho. Sozinho, sozinho aqui, sozinho acolá. Queridos, quem se isola se torna uma presa fácil da tentação. Se Davi estivesse na batalha com os soldados, não seria derrotado pelas próprias paixões. Eu não sei vocês, mas eu sou desse jeito. Tem dia que eu estou sozinho e eu percebo, eu sinto falta de conversar com um irmão, de ter alguém, de expor meu coração, de vomitar em alguém. Vomitar espiritualmente, tá, querido? Não pense que é algo nojento. É pior do que você pensa. De expor o meu coração. De expor as minhas lutas. De expor o meu drama. Porque eu sozinho comigo mesmo posso ser um ser perigoso. Dá para entender isso? Davi, todos os soldados estavam juntos. Se Davi tivesse lá na batalha junto com os amigos, ele ia cair nesse pecado, querido? Não. Ele escolheu ficar sozinho. Hoje cedo nós fizemos membresia aqui. Digo para você, eu quero te estimular. Você não é obrigado a nada. Mas fazer parte de um grupo é importante. Ter pessoas que estão com você, que contam com você, que cobram você. Ô, cadê você? Você faltou do culto. Cadê você sentir sua falta? É isso que Deus quer para nós. Ficar sozinho não é bom. Terceiro passo para a queda. Verso 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, passeando pelo terraço. E daí, o que aconteceu? Quando ele estava no terraço. Quando ele estava no terraço, a Bíblia diz que ele viu. Ou seja, ele se deparou com a oportunidade do pecado. Ele trombou com a concupiscência dos olhos. Querido, o olhar, ele tem o poder de despertar o fogo do pecado em nós. Por isso que a Bíblia chama de concupiscência dos olhos. Concupiscência é desejo ardente. E o ser humano, pela sua estrutura natural, e eu vou falar um negócio muito interessante aqui, que eu vi essa semana, um artigo científico. O ser humano é extremamente despertado pelo sentido da visão. Vamos falar um pouco sobre isso. Abra comigo Mateus capítulo 6, verso 22 e 23, para a gente entender como a Bíblia é clara e Deus já nos tinha dado essa sacada há muito tempo. Olha só, são os olhos a luz, a lâmpada do que, querido? Olha só, a Bíblia está dizendo que os olhos sozinhos, eles iluminam o quê? O seu corpo todo. Pensa, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai se iluminar. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo se tornará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, não serão pequenas trevas. Serão grandes trevas. Pois bem, o artigo científico que eu li dizia que algo muito interessante, que a maior parte dos neurônios do nosso cérebro, a maior parte do nosso cérebro, da capacidade de processamento dos neurônios,
ela está a serviço de um sentido só. Nós temos 5 sentidos, certo? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas mais de 60% do nosso cérebro trabalha para um sentido só. E para qual é? Para a visão. Ou seja, aquilo que a gente chama de uma olhadinha, meio que contamina o nosso corpo o quê? Todo. Toda a nossa cabeça fica envolvida naquela visão que você teve. Então, isso é muito poderoso. O impacto do que nós vemos é maior do que nós imaginamos. Vocês já tiveram a sensação de ver algo que depois você falou, eu não queria ter visto isso. Até tem um meme na internet, né? A turma coloca aquela coisa horrível e fala assim, eu não vou ver isso sozinho. Né? É uma desgraça essa porcaria. Olha, querido, eu já vi coisas que eu falei, por que eu vi isso? Eu podia ter morrido sem ver essa porcaria. Sabe, queridos? E aquilo fica na nossa mente como uma radiografia, sim ou não? É que nem o rosto das pessoas que te feriram, nunca mais sai da sua mente, porque todo o seu ser está ligado ao que você está vendo. E isso a Bíblia já dizia, os olhos são a lâmpada do corpo, e se o seu olho fotografar, todo o seu corpo vai reagir àquilo. Então quando Davi, de uma forma, sei lá, boba, numa sequência, porque nós já estamos no passo 3, né? Mas numa sequência de erro, ele olha aquela mulher tomando banho. Aquilo tem um impacto na mente dele e desencadeia os hormônios dele. E imediatamente ele é totalmente contaminado daquelas trevas e daquele sentido. Querido, a pergunta é, vocês acham que o diabo não sabe disso? Ele sabe e muito. Ele conhece muito de ser humano. Ele conhece muito. Então, queridos, primeiro alerta que eu quero dizer para vocês. Quanto tempo vai levar para você botar limites na rede social? Quanto tempo ainda nós vamos apanhar do nosso celular? Quantos anos nós vamos levar para descobrir que nós estamos ficando louco, que a nossa geração é doente, é dependente de uma porcaria que tem 10 por 5. Se for o plus, tem mais. Querido, quanto tempo ainda vai demorar para a humanidade descobrir? Quantos anos demorou para descobrir que o cigarro matava? Quantos anos vai demorar para descobrir que a rede social está adoecendo a humanidade? Que a rede social é movida por inveja e seguida de descontentamento. Cada minuto que você passa na rede social despertará explosivamente na sua mente e no seu corpo inveja e descontentamento. Você passará a ficar descontente com a vida normal que você tem, porque você quer viver o extraordinário, que é mentiroso, porque as pessoas postam os 3 minutos de felicidade da vida dela ali. É mentira. Amém, queridos? Vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre o impacto que a visão causa em nós e levar mais a sério. E eu estou falando isso para vocês porque eu também sou vítima. Eu não estou falando aqui desse púlpito de 40 centímetros como se eu fosse superior. Eu faço parte do mesmo povo e preciso quebrantar o meu coração e colocar limites. Eu falei para a Elaine, eu estou com a meta do ano que vem. Fazer algo que eu ouvi lá no curso. Quando o sol se põe, fecha-se notebook, desliga-se celular. Só vai abrir quando o sol nascer. Quem quiser entrar comigo, nós vamos nessa empreitada ano que vem. Os malucos que vão sair de cena a hora que o sol se põe. Cadê o pastor? Não fala mais com ele. Amém, queridos? Vocês não estão falando amém, né?
Vocês não estão me levando a sério. Nem eu me levo, mas Jesus me dê força para eu tapar a boca desses irmãos. Brincadeira, queridos. Quarto passo. Verso 3. Davi mandou perguntar quem era. Ele interessou. Lógico, não é besta. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Querido, o quarto passo é que Davi, quando ele viu, só uma coisa aqui. Eu acho que eu pulei um negócio aqui. Eu estou no quarto, né? Leu o versículo 4 também. Então Davi mandou mensageiros e pediu que fizesse o quê? Tragam a mulher. Queridos, o quarto passo é que Davi não fugiu da carne. Pelo contrário, ele foi em direção da carne. Existe uma regra na Bíblia. E essa regra, ela funciona diferente para cada tipo do inimigo do homem. Os inimigos do homem são quais? Vocês lembram? A carne, o mundo e o diabo. O diabo, você deve fugir dele? O que a Bíblia fala em Tiago, capítulo 4? Sujeitai-vos a Deus, mas o diabo você faz o quê? Resiste ele, você peita ele, porque ele foi derrotado. Então você não foge do diabo, você resiste ele. Ponto. O mundo você despreza, você fica longe. Agora, a carne, o que é que você tem que fazer? Leia comigo, 1 Coríntios 6, 18. Fugir da... Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade pega contra o próprio corpo. Existe uma regra para pecados da carne. Sexual, alimentação, qualquer vício que tenha a ver com o nosso apetite carnal, e são muitos. Drogas, qualquer tipo de vício. A regra é, você não resiste a esse vício. Você perde essa briga. E para você não apanhar, o que você faz quando você vai brigar? Por exemplo, esse irmão aqui, vem aqui. Ó o tamanho dele. Ó o tamanho dos braços do bicho. O que eu faço se ele encrenca comigo? Eu resisto ele? Qual que é a melhor... Não, agora eu entendi. Qual que é a melhor coisa que eu tenho para fazer, querido? Fugir. Porque se eu ficar, eu vou apanhar. Obrigado, querido. A Bíblia está dizendo, querido, que você com a carne, você apanha. Se você ficar olhando para o pecado, você peca. Se você olhar, eu não quero comer o doce. E aí você vai na padaria e fica olhando o doce. E aí você fala para ele, eu te resisto. Satanás, aí você muda, coloca o diabo ali. Satanás, eu te repreendo agora. Saia daí agora e vem para a minha cesta. E vem para o caixa comigo. Não, você tenta, querido. Davi olhou a mulher. E na hora que era para ele pegar e falar assim, vou para a guerra. Vou sair daqui que vai dar ruim. Ele pegou e foi. No momento de fugir, ele mandou chamar. Foi um passo horrível. Chamou, ia dar no quê, querido? Aí vocês lembram da história de José, só fazendo um paralelo? A mulher de Potifar, que não era feia. Não tem desculpa. A mulher de Potifar era um dragão, por isso que ele fugiu. Não, não era um dragão. É a mulher do governador, rapaz. A mulher já tinha feito 5 plásticas.
Fazia harmonização facial, botava beiço, botava tudo. A mulher parecia né? E foi para cima do José. E José, que entendeu o lance, deixou para nós a dica. Quando você estiver diante da sua carne, saia correndo. Não termina o papo, filho. Corta, recebeu um WhatsApp, viu a foto, não é a sua mulher. Bloqueia. Bom dia. Que bom dia, pô, não te conheço. Já viu? Eu negocio pelo marketplace do Facebook. De vez em quando aparece lá uma lá. Da carinha já dá para ver o que é. É golpe. E se bobear, na maioria das vezes, nem mulher é um marmanjo que está do outro lado. Oi, gracinha. Gracinha o caramba, vai para o inferno. Você tem que ser radical com o pecado. Quanto mais você contemplar, as suas chances de cair vão aumentando astronomicamente. Ele não fugiu. Mas a Bíblia manda eu e você fazer o quê? Fugir. Quinto passo, são só 6, estamos acabando. No verso 3, lembra que ele perguntou quem ela era? E as pessoas chegaram para ele e falaram assim: ela é mulher do Urias. Ou seja, as pessoas tentaram alertar o rei de que o que ele estava fazendo era o quê? Tá errado. Essa mulher tem marido. E esse marido dela é soldado seu. Queridos, existe um problema quando o ser humano, na sua arrogância, ele perde a capacidade de ouvir as pessoas. Ele perde a capacidade de ser confrontado. Existe algo muito interessante, querido. Eu quero fazer uma pergunta para você. A quem você escuta? Quem é que põe o dedo em você? Às vezes a gente Davi era um rei. Ele foi crescendo, e chegou num nível onde ninguém mais metia a cara com ele. Quem vai confrontar Davi? E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós, muitas vezes na nossa vida, a gente vai ganhando autonomia, a gente tem a nossa empresa, a gente dirige as coisas. Quem confronta o pastor? Precisa confrontar. Eu preciso ser uma pessoa corrigível. Porque senão eu me torno um monstro. Porque eu não posso estar entregue a mim mesmo como meu juiz. Eu preciso dar liberdade à minha liderança. Eu preciso dar liberdade à minha esposa, à minha família, aos irmãos de chegar para mim e falar assim: pastor, eu acho que aquilo lá não foi bom. Quem você ouve, querido? Se você se tornou o cara que acorda de manhã dando ordens, passa o dia inteiro dando ordens e dorme dando ordens, cuidado. Porque para Deus, você não dá ordens. No reino de Deus, você obedece. Na igreja é o lugar onde o empresário obedece o funcionário. A igreja é o lugar que Deus quer nos treinar a algo que se chama quebrantamento. E a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é a arrogância. Porque você deixa de ser uma pessoa corrigível. E você se torna um monstro arrogante, entregue a si mesmo. Davi, antes de cometer um pecado sexual, ele cometeu um outro pecado. Ele estava prepotente. Ele estava cheio de poder. E o poder é muito perigoso. E o poder é um inimigo silencioso. O pecado sexual é um inimigo visível e muito punido. E muito socialmente escrachado. Ninguém gosta. Adúltero, sem vergonha. Agora, o pecado do poder é um pecado sutil. Onde você, de uma forma discreta e até às vezes espiritual, passa a manipular pessoas.
e manipular tudo à sua volta para que todas as coisas sirvam você. Isso é muito perigoso, querido. Porque Deus nos quer humildes. Deus nos quer quebrantados. A minha pergunta para você: a quem você escuta? Quem você permite que corrija você? Amém? E por último, verso 4 mesmo, a Bíblia diz que ele se deitou com ela. Por último, Davi se entrega ao pecado. Aquele que teve tantas vitórias, que foi ajudado por Deus, que nunca perdeu uma batalha. Aquele que fugiu e foi guardado, o cara mais perseguido da história da Bíblia. E mais vencedor da história da Bíblia. Agora, naufraga diante do seu próprio coração, da sua arrogância e da sua própria paixão. Perde uma batalha que ele não lutou. O grande vencedor tem uma derrota vergonhosa numa batalha que ele não lutou. Querido, o caráter é uma coisa muito traiçoeira. Nós temos que trabalhar isso em nós. Nós temos que lutar e na nossa dependência de Deus. Nós temos que colocar o nosso coração diante do Senhor, no altar, e falar: Senhor, trata comigo, me livra de me tornar um surdo à tua voz. Porque a voz veio até Davi, ela é mulher do teu soldado. Mas ele já estava o quê? Arrogante demais para ouvir. E desejoso demais. E nós gostamos de ouvir coisas que agradam a nossa carne. O nosso desejo, hoje de manhã estudamos isso. O coração do homem é desesperadamente o quê, querido? Corrupto. E quando você menos percebe, você está buscando aprovação para o seu pecado. Mas Deus é o Deus que põe o dedo na nossa cara. A palavra do Senhor nos confronta, e glória a Deus por isso. Porque ela quebra em nós um ciclo maldito de pecado que pode trazer consequências terríveis. Consequências para todo mundo. Queridos, depois, se você quiser ler no capítulo seguinte, a criança que essa mulher estava grávida morreu. Davi teve na sua própria família a traição que ele fez com Urias. O filho dele, Absalão, fez com ele. E da forma obscura com que ele tomou a mulher de Urias, à luz de todo Israel, Absalão pegava as mulheres de Davi e se prostituía com ela. A família de Davi sofreu consequências desastrosas. O pecado traz um preço terrível. O pecado destrói família, destrói ministério, destrói empresa, destrói a vida financeira. Conclusão. Nós temos que colocar o nosso coração naquilo que Davi depois, arrependido, entendeu. Então nós vamos ler para terminar, quero chamar os músicos aqui à frente. Salmo 51, verso 10 e 12. E depois o 17. Salmo 51, verso 10. Queridos, depois que Davi sofreu tudo, depois que Natã confrontou Davi, o profeta, e mostrou para ele como ele estava, Davi fez um salmo de um homem arrependido. Sabe por que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus? Apesar dele ter feito tudo isso, ele nunca deixou de se arrepender. Ele pediu perdão ao Senhor. Então, não importa o que você já possa ter cometido, ou quão manchada pode ter sido a sua história. Entenda uma coisa. O que Deus requer de nós é um coração quebrantado diante dele. Vamos ler. Cria em mim, ó Deus, um coração o quê? E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua o quê, querido?
Davi estava se sentindo longe de Deus. Ele tinha adulterado, ele tinha sido ingrato, ele tinha sido traidor, ele tinha sido assassino. E sentia-se longe de Deus. Então ele falou assim: Senhor, eu quero sentir a tua presença novamente comigo. Ele era um homem de Deus, assim como nós, mas o pecado muitas vezes nos afasta. E não retires de mim o quê? O teu Santo Espírito. E olha agora o verso 17, que coisa linda. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito, um coração compungido, humilde e contrito e arrependido, Deus não desprezará. Ele entendeu. Queridos, antes de pecar sexualmente, Davi tinha endurecido o coração. Eu queria cantar essa canção com vocês e dizer para vocês que a vitória de ontem não garante a vitória de amanhã. Davi era um vencedor. Davi foi um vencedor no deserto, mas ele foi um derrotado no palácio. Cuidado com os palácios. Cuidado com a estabilidade. Cuidado com o bem-estar, com o conforto. Porque ele é muito mais perigoso do que o deserto e a luta. Era preferível a guerra do que o palácio. A guerra estava trazendo mais bênção para Davi. E o palácio trouxe uma desgraça sem precedentes para a vida dele. Deus nos ama. Às vezes a luta que você está passando nada mais é do que uma proteção para a sua vida. Às vezes um negócio que deu errado nada mais é do que Deus te mantendo no lugar onde Ele sabe que você vai sair vencedor. Que Deus nos livre de nós cairmos no nosso próprio coração. De nós nos tornarmos o nosso próprio juiz e o nosso próprio certo e errado. Que Deus nos livre do palácio, se esse for trazer maldição para nós. Amém? Eu queria convidar você a colocar diante do Senhor um coração para que o Senhor nos guarde. Que o nosso coração seja tratado por Ele. Amém? Pode ficar em pé no seu lugar. Colocamos os nossos corações diante de Ti. O Senhor é o Deus que sonda os nossos corações. Sabe quando a gente se assenta, quando a gente se levanta. A Tua palavra diz que antes de nós falarmos, o Senhor já sabe até o que nós vamos falar. E conhece todos os mistérios, todo o futuro. O Senhor nos cerca por trás, pela frente. O Senhor cerca o nosso passado, o nosso futuro e envolve toda a nossa vida. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós. Não permita que nós andemos obstinados. Não permita que o nosso coração se endureça a ponto de não ouvirmos os Teus sinais, de não ouvirmos os Teus alertas e de comprometermos com isso a nossa própria vida. Que sejamos abençoados, que a luz do Teu Espírito nos ilumine e que todo caminho mau seja retirado dos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, querido.